nós vamos ler o versículo 6 do capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 6. A primeira carta de João é interessante que ela não é endereçada a uma igreja. Ela não é endereçada a uma igreja, como as demais cartas. Alguns acreditam que ela seja, na realidade, até um próprio sermão que João escreveu, tipo uma homilia, né? Aquilo que serviria para todas as igrejas. E ele escreve essa carta certamente durante o período em que ele estava pastoreando a igreja de Éfeso. Ele escreve 3 cartas. E bem provável que seja durante o período que ele estava como pastor na igreja de Éfeso. Bem provável. Então, uma carta geral. Alguns acreditam que seja uma pregação escrita por parte dele. E ele escreve essa carta, principalmente a primeira carta, combatendo o falso ensino do gnosticismo. Sabe? Um ensino herege que nasceu na época de que nós conheceríamos a verdade, de que nós conheceríamos a Deus através do conhecimento, de que haveria uma fagulha de luz no homem. É por isso que ele fala tanto de luz nessa carta, que haveria luz, lá no fundo haveria luz no homem. Um homem em seu estado natural tem trevas, densas trevas. 1 João capítulo 2, versículo 6. Amém? Quem diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Vamos ler mais uma vez? Quem diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor por podermos louvar e cantar louvores ao teu santo nome. Por podermos dizimar e ofertar ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus seja o nosso professor, prenda a nossa atenção, retire de nós toda ansiedade, tudo aquilo que vem para para roubar a nossa atenção do Senhor. Que haja iluminação em nosso coração, em nossa mente, acerca da tua palavra, acerca do teu evangelho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. A vida cristã, ela começa com o novo nascimento. Ela não começa com um ritual de passagem. O batismo nada mais é do que uma manifestação pública de algo que tem que ter acontecido dentro de você. O batismo é uma certidão, é aquilo que é mostrado para os outros, mas é aquilo que tem que ter acontecido no íntimo da sua vida, lá no seu coração. Quando João Batista começou a pregar, ele pregava sobre arrependimento. Arrependei-vos porque está chegado o reino dos céus. Quando nós pegamos Mateus, lá no capítulo 4, no versículo 17, nós vemos que a pregação de Jesus começa com o mesmo tema: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Uma das coisas que marca a vida cristã, uma vida cristã real, uma vida cristã verdadeira, é o novo nascimento. Quando Nicodemos chega para Jesus com o seu autoconhecimento da lei, ali nós temos um judeu de verdade, ali nós tínhamos um homem que amava Israel, e ele vai à noite, na calada da noite, ter com Jesus, e antes que ele faça uma pergunta para Jesus, Jesus já lhe dá a resposta que ele queria. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Novo nascimento, mudança, transformação. A vida cristã ela é marcada por isso. A vida cristã real ela é marcada por isso. Nós vivemos tempos de muita emoção. Muita emoção. Muitos utilizamos às vezes meios para cativar o povo através da emoção. O povo é um povo emocionado, eles gostam de se emocionar. E nós temos muitas das vezes uma geração dentro dos templos
emocionada, mas não convertida. Mas numa conversão verdadeira, a minha emoção pode aflorar? É lógico que pode. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Nós somos essa tridimensão. E isso está muito interligado. Em uma conversão verdadeira, as suas emoções podem aflorar, você pode chorar, você pode se rasgar, você pode prostrar-se e isso ser real. Isso ser real. Mas Malaquias, ele escreve para nós a respeito de um povo, que banhava o altar com lágrimas, que lavava o altar com lágrimas e não tinha mudança. Era uma geração emocionada, mas não era uma geração convertida. E isso é sério. Isso é muito sério. Quando João, ele escreve aqui no versículo 1 do capítulo 2, ele fala assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. No versículo 1 do capítulo 2, ele usa o termo assim, meus filhinhos, um cuidado especial, um carinho especial com aquele povo, um amor especial com aquele povo. Se eles eram filhinhos, é porque eles tinham nascido. Ele vê um novo nascimento naquele povo. Mas ele vê problemas de pecado naquele povo. Ele vê problemas. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá em Malaquias comigo. Lá em Malaquias capítulo 2, nesse texto que nós citamos, é um texto que vale a pena todo o texto vale a pena, né? Mas é um texto que, devido ao momento, vale a pena um pouco mais nós abrirmos eles e lermos Malaquias capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 15. Malaquias, ele fala para nós disso. Ele fala para nós disso. E ele diz o seguinte, olha o que ele diz. A partir do capítulo 2, do versículo 13, nós vamos ler até o versículo 15. Ele diz assim: há outra coisa que vocês fazem. Ele está falando de vários erros que o povo faz em relação ao culto. E ele diz assim: há outra coisa que vocês fazem. Cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro, gemidos, porque ele já não olha para a oferta e nem aceita com prazer. O culto é um culto, isso é um culto frio. Deus não aceita aquele culto. Deus não aceita. E o povo está derramando lágrimas sobre o altar. E o céu está de bronze. E aí ele continua. E vocês perguntam, por quê? Porque foi testemunha, porque o Senhor, Deus, foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Houve a mesma coisa que está havendo nos dias de hoje, uma banalização do divórcio, um romantismo relacionado ao divórcio, um romantismo, querem romantizar o divórcio, fazer do divórcio uma coisa, não, nós fizemos um divórcio consensual, foi amigável, e nós temos muita coisa em comum ainda e somos grandes amigos. Essa é a música que a cultura quer cantar nos seus ouvidos hoje. Essa é a música que a cultura quer que você aceite, que as coisas são normal. Aí você pega lá grandes influenciadores como o Bill Gates. Bill Gates fez o divórcio lá, eles partiram as ações da Microsoft, entre ele e a sua ex-esposa, e os dois continuam sócios da Microsoft e grandes amigos. Irmãos, isso é uma mentira de Satanás. O divórcio sempre vai ser algo desgastante, vai ser algo mortífero. Nós temos pessoas aqui dentro da igreja que se divorciaram, e se divorciaram porque foram abandonadas. Elas não se divorciaram porque queriam se divorciar, não. Elas foram abandonadas. Ou elas foram espancadas. E isso, eu já trabalhei com muitas pessoas nesse estado. Eu já ouvi mais de uma pessoa dizer: eu preferia morrer do que passar por essa experiência. Eu preferia morrer. A dor de um divórcio, de um processo de divórcio, ela é bem mais profunda do que você imagina.
E aqui Malaquias está escrevendo para um povo que romantizou o divórcio como ele foi romantizado em nossos dias. Você foi infiel. Você foi infiel à mulher da tua mocidade. Agora você vem aqui para o altar e quer derramar lágrimas no altar e quer encher o altar de lágrimas e quer que Deus aceite esse culto. Os irmãos estão me entendendo? Essas coisas, elas são muito mais profundas do que nós imaginamos. Quando João escreve, quando nós lemos aqui o versículo 6, aquele que diz que o conhece deve andar como ele andou. Quando nós falamos de andar, nós estamos falando de progressão, nós estamos falando de avançar. A vida cristã, ela inicia-se com o novo nascimento, mas isso não para aí. Você prossegue, você vai. Você vai. Você tem que evoluir. Você tem que amadurecer. E essa transformação tem que ser real em todos os sentidos, porque senão o nosso culto, ele começa a ficar parecido com o culto dos dias de Malaquias. Muitas pessoas emocionadas, mas sem transformação. Os irmãos estão entendendo? E esse culto não agrada a Deus. Nós podemos nos emocionar no culto, mas as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas mudanças têm que ser mais profundas do que as nossas emoções. Porque emoção passa. Emoção passa. Emoção vem e passa, mas o seu compromisso, a sua aliança com o Senhor tem que ser além da emoção. Tem que ser. Jesus, ele não quer pessoas inconsequentes. Não quer. Pessoas que não saibam o preço do discipulado, pessoas que não saibam o peso de uma cruz. Jesus não quer pessoas inconsequentes. Pessoas que não calculem o valor do discipulado. Sabe, a salvação é de graça mediante a fé. Você não paga por ela. Cristo Jesus pagou ali na cruz do Calvário. Você recebe esse presente por meio da fé. A salvação é um presente. Mas o discipulado, não se esqueça, o discipulado, o seguir a Jesus, o andar como ele andou, vai te custar tudo o que você tem. Tudo. Todos os seus sentimentos, o seu casamento, o amor aos seus filhos, o amor à sua esposa, o amor à sua profissão, o amor ao diploma, o amor aos dons que você tem, o amor ao ministério, vai te custar tudo. Tudo. O dinheiro que você tem no banco, as dívidas que você tem, vai te custar tudo. O discipulado vai te custar. A salvação é de graça. Mas o ser, o caminhar, o seguir a Cristo, o ser parecido com Jesus, isso vai te custar. Isso vai te custar tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo. Tudo que você tem. Tudo, toda a sua história, todo o seu passado, vai te custar tudo. E isso nós não podemos perder de vista. E isso é mais do que emoção. Isso é mais do que emoção. Nós vemos pessoas muito emocionadas chegarem diante de Jesus e saírem vazias, da mesma forma. Aquele jovem rico, ele chega diante de Jesus com uma prepotência muito grande. Ele fala para Jesus os mandamentos que ele está cumprindo. Não, esse eu cumpro, esse eu cumpro, esse eu cumpro. Eu cumpro todos os mandamentos. Cumpre? Então vai lá, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. O coração dele estava no dinheiro. Jesus não queria passar um rodo nele, deixar ele vazio. Não, a questão não era essa não. Jesus estava mostrando para ele que o coração dele estava enraizado, tinha raízes, que o amor verdadeiro dele estava no ouro dessa terra. Estava na prata dessa terra. E como que ele sai? Ele vai embora. Ele não segue a Cristo. Ele não pode abrir mão. Ele não pode abrir mão. São pessoas emocionadas que não são transformadas. Que não são transformadas. Nós temos emoções e elas podem ser legítimas. Mas nós vemos uma geração emocionada, muitas das vezes sem transformação. E aqui João, ele afirma para nós, quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Então, uma prática diária. É uma caminhada diária. E aí nós vivemos tempos de separação, de dicotomia, sabe? Quando estamos aqui na igreja, é como se nós estivéssemos num trabalho litúrgico,
É como se nós estivéssemos num trabalho santo, santíssimo. E é santo mesmo. E quando nós estamos aqui na igreja, é santo mesmo. Mas parece que quando nós saímos a porta para fora, é como se nós nos despíssemos de uma roupa, é como se nós colocássemos de lado essa profissão, e lá fora é tudo diferente. E lá fora as coisas são diferentes, e nós vivemos com uma ideia de santo e secular. Ah não, lá no meu trabalho é um trabalho secular. Quando eu estou na faculdade, quando eu estou estudando, isso é uma coisa secular. Irmãos, Jesus não separa as coisas de jeito. Ele não separa. Ele não separa. E os puritanos entenderam isso. E os reformadores, os primeiros reformadores, entenderam isso também. Que tudo aquilo que nós fazemos, seja envolvendo a liturgia, seja envolvendo o culto aqui, ou lá na sua casa, quando você está lavando a panela, isso tem que ser santo ao Senhor. Isso tem que ser puro ao Senhor. Que o mesmo amor que você está aqui na igreja, que com a mesma paixão, com a mesma devoção, com o mesmo compromisso que você está aqui na igreja, é o coração que você tem que estar lá na sua casa. Que não há como e que nós não podemos quebrar essas esferas. Ah não, aqui é um ambiente sacro, aqui é um ambiente santo. Mas lá na minha casa não, lá na minha casa eu posso falar qualquer coisa, eu posso pensar qualquer coisa, eu posso ver qualquer coisa. Não, as coisas não funcionam desse jeito. Se você permanece em Cristo, você anda como Cristo. Você anda como Jesus. As coisas não são de jeito. Não existe essa separação de que aqui você vai de um jeito, mas lá você pode fazer de outro, lá você pode se comportar de outro, lá as coisas são... Não. Esse culto, esse desejo, esse propósito, esse alvo de olhar para Cristo e ver Ele como santo tem que permear todas as áreas da sua vida. Dentro e fora do templo. Dentro e fora do templo. Não é uma profissão que nós vestimos uma roupa, chegamos aqui, cumprimos o ofício e vamos embora. E tiramos a roupa e acabou. Não. Não é isso. O cristianismo não é isso. O cristianismo não é dessa forma. O cristianismo não é dessa forma. E nesse caminhar, nós vemos, algumas características de como Jesus andava. Jesus andava de uma maneira honesta. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Romanos 13. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos romanos. Um andar santo. Como que Jesus andava? Um andar santo. Um andar honesto. Spurgeon falava, ele comentou uma vez sobre esse versículo 6 do capítulo 2, que o andar de Cristo era um andar santo, puro, majestoso. Amém? E olha só o que nós aprendemos, Romanos 13. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e não em ciúmes. Amém? Como andar? Vamos evitar essas coisas. Ele dá aqui ações claras de um andar santo, de um controle, de um autocontrole. Das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem domínio. Tem domínio próprio. Os irmãos estão me entendendo? Tem domínio próprio. Ela não se entrega a prazeres, desgovernados, como se ela fosse uma carruagem sem cavalo, descendo uma ladeira. Não. Uma pessoa ela é criada pelo Espírito Santo, ela tem domínio. Ela tem domínio. Ela tem domínio próprio. Tem domínio próprio. Tá? Não existe libertinagem, não. Número 2. Uma pessoa que anda como Jesus, abra sua Bíblia em Gálatas 5,16. Uma pessoa que anda como Jesus, Gálatas 5,16, fala sobre andar no Espírito. Olha o que a palavra do Senhor diz. Digo, porém,
andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Sabe aquele pecado que a pessoa comete, e a pessoa comete, e a pessoa comete, e ela, não dou conta. Isso é concupiscência. Isso é concupiscência da carne. Ele está andando na carne, ele não está andando no Espírito. Ele não está andando como Jesus andou. Ele não está andando como Jesus andou. E é por isso que ele está sempre suscetível, sempre indefeso, sempre se entregando, porque ele não anda como Jesus andou. Ele não anda como Jesus andou. Amém? Agora abra aí em Efésios capítulo 5, versículo 1. Outra maneira que nós devemos, característica como nós devemos andar, porque como Cristo andou, Efésios 5, 1. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no. Algumas versões vai falar para nós sermos imitadores de Deus. Imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Características de como andar como Jesus andou. Ande no Espírito. Ande no Espírito Santo de Deus. Ande na dependência do Espírito Santo de Deus. Seja um imitador de Deus. Imite seu pai. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. Como filhos amados. Os pais sempre vão ser a primeira referência a ser imitado. Dentro de casa. Sempre vão. É por isso que você tem que, com o pai, se policiar, se vigiar e ser exemplo do seu filho. Exemplo de leitura bíblica, exemplo de oração. Sabe? E ter cuidado com a linguinha. Quantos pais não têm o pudor, sabe? Não têm ali a disciplina de peneirar o que vai falar, o que vai dizer na frente dos filhos. Falam mal dos professores, falam mal das autoridades, falam mal dos políticos. E acham que isso é uma coisa boa. E acham que é uma boa influência. Não é. Não é. Você tem o seu direito de parecer sobre as coisas, mas cuidado a maneira que você influencia, exerce influência sobre os seus filhos. Quantos pais falam mal da igreja na frente dos filhos? Estão, ao invés de discipular os filhos, ao invés de evangelizar os filhos, estão matando os filhos espiritualmente. Estão matando os filhos. Então isso é seríssimo. Nós temos que ser imitadores. E aí quando nós olhamos para Deus, Deus é generoso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é perdoador. Aí cabe a nós imitarmos a Deus como filhos amados. Amém? E só mais um aqui. Efésios 5,15. Quem tiver com a Bíblia aberta em Efésios aí. Efésios capítulo 5, versículo 15 diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Amém? Né? Ele usa os termos aqui: aplicado, atencioso, dedicado, zeloso, prestimoso, solícito, esforçado, trabalhador. Não viver a vida de qualquer jeito. Algumas pessoas parecem que estão contando com a sorte. Sabe? Isso é uma grande bobagem. O Senhor Jesus fala assim: tende fé em Deus, tende fé em mim. A nossa fé tem que estar no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Tem pessoas que parecem que estão deixando a vida assim, ó, deixa a vida me levar, deixa a vida tocada. Sabe? O Senhor, Ele nos chama para viver de uma maneira diligente, com os pés, sabe, revestidos pelo Evangelho, com a armadura de Deus, com o capacete da salvação, vivermos de uma maneira diligente.
observando, remindo o tempo, porque os dias são maus, calculando o tempo, calculando esse tempo, porque ele é precioso, e os dias são maus. E os dias são maus. Amém? Como Jesus andou. Aquele que afirma permanecer nele deve andar como ele andou. João escreve isso para os seus filhinhos espirituais, aqueles que nasceram de novo, aqueles que estão crescendo, aqueles que estão progredindo, aqueles que estão caminhando nessa estrada da vida cristã. E você, está parado? Está estacionado? Como está a sua vida? Como está a sua vida? As coisas estão evoluindo, você está amadurecendo, você está crescendo em Cristo Jesus, espiritualmente. Queria te convidar a ficar de pé. Queria que você fechasse seus olhos. Como está a sua vida espiritual? Como está o seu crescimento, a sua maturidade? Como está a sua caminhada com Jesus? Quais são as características que você tem caminhado e você tem exercido? Você tem sido submisso ao Espírito Santo de Deus? Você tem sido manso ao Espírito Santo de Deus? Você tem vivido, andado, caminhado de uma maneira diligente, cuidadosa, vigilante, olhando para o céu, esperando a volta de Cristo, sabendo que esse mundo está reservado ao fogo? Como você tem caminhado? Você tem sido um imitador de Deus? Você tem sido uma pessoa que procura imitar o seu Pai, que procura imitar a Deus? Um Deus perdoador, misericordioso, um Deus generoso, um Deus abençoador. Como você tem vivido? Como você tem vivido? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar os nossos passos, a nossa caminhada ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus nos dirija, para que o Espírito Santo de Deus nos conduza, que o fruto do Espírito verdadeiramente esteja sobre cada um de nós, que possamos viver a Tua graça a cada momento, dentro do templo, fora do templo, aonde estivermos, que nós possamos saborear a graça, o poder e a majestade e a misericórdia do Senhor em cada fase, em cada instante, em cada lugar diferente das nossas vidas. Em nome de Jesus, que verdadeiramente nós possamos andar como o Senhor andou, caminhar como o Senhor caminhou, como filhos amados, para a glória e para a fama do nome de Jesus. Amém. Amém? Nós queremos convidar aqui à frente os irmãos que querem receber a unção com óleo.